Podemos começar? Será que deu ok aí? Tá. Prezados acadêmicos do curso de Pedagogia à Distância da Unicentro Campus de Irati, boa noite. Então, como já nos conhecemos, sou a professora Neuci Antônia Pabes e estou aí para esclarecer as dúvidas surgidas na disciplina Metodologia da Pesquisa em Ciências da Educação 1, que está sendo trabalhada nesse momento. Iniciando, me reporto ao Fórum Tira Dúvidas e lá surgiu uma questão. E a questão foi a seguinte: que os resumos dos tipos bibliográfico e documental são muito parecidos. Como faço para saber qual é qual? Realmente, às vezes, quando nós estamos iniciando o nosso processo de pesquisador, nós temos algumas dúvidas, e isso é muito natural. Mas nós, com o tempo, vamos aprender a distinguir esses dois tipos de pesquisa. A pesquisa bibliográfica é aquela pesquisa baseada em livros, em fontes, onde autores estudaram, pesquisaram, analisaram um determinado assunto. Então, nós temos muitos livros aqui na área da educação, inclusive muitos que foram sugeridos aqui no decorrer da nossa disciplina e de outras disciplinas também. Temos estudiosos da história da educação, da filosofia, da sociologia. Então, são pesquisadores, estudiosos que se debruçaram sobre um assunto e estão emitindo sua opinião, seu parecer, enfim, estão colocando o resultado do seu trabalho de investigação. E a pesquisa documental é aquela pesquisa feita em documentos. Então, os nossos principais documentos quais são? As leis, os decretos, os pareceres, as resoluções, atas de reuniões, escrituras públicas, por exemplo, às vezes vamos estudar a história de uma escola, quem doou aquele terreno onde a escola está construída. Então, tem uma escritura pública ali. Então, é um documento que está sendo pesquisado. Então, a principal diferença é essa, de que a pesquisa bibliográfica, ela é feita com base nas ideias dos autores que já pesquisaram um determinado assunto. E a pesquisa documental, ela tem como principal fonte as leis, decretos, os documentos, leis, decretos, resoluções, atas, escrituras públicas e outros documentos que possam surgir, cartas, por exemplo. Nós temos agora muitas pesquisas sobre as questões da Segunda Guerra Mundial. Temos cartas escritas por ex-pracinhas, por participantes da guerra, enfermeiros, enfim, que são documentos históricos. Então, esses são materiais para a pesquisa documental. Não sei se tem mais alguma questão, ficou alguma dúvida, eu espero que eu tenha esclarecido. No decorrer da disciplina, nós abordamos vários assuntos, vários temas, porque o objetivo principal aqui é instrumentalizar o futuro pesquisador para que possa desenvolver suas pesquisas, né? Então, iniciais, discutimos sobre o que é pesquisa, tipos de conhecimento, sobre a universidade, a pesquisa e o professor, o processo de elaboração dos trabalhos científicos, as modalidades de trabalho escrito, sobre as abordagens na pesquisa, que nós temos a qualitativa e a quantitativa, a pesquisa como princípio científico e educativo, e também abordamos sobre o projeto de pesquisa. Então, recordando um pouquinho, nós comentamos no decorrer do nosso trabalho que a pesquisa ela surge da necessidade ou da curiosidade.
Sempre as pesquisas surgem dessas duas situações. Ou nós temos necessidade de resolver uma determinada situação, que nem sempre é problema, é uma situação que surge em nossa vida, em nosso cotidiano, no nosso trabalho, ou então nós fazemos uma pesquisa para satisfazer uma curiosidade. Temos curiosidade em saber alguma coisa. E o avanço científico e o avanço tecnológico, ele é o resultado das pesquisas que são realizadas. E a pesquisa, ela está presente na vida cotidiana das pessoas. Nós pesquisamos para percorrer uma menor distância entre um ponto e outro, pesquisamos para ver os preços do supermercado, pesquisamos para comprar uma roupa, para comprar um carro e assim por diante. Só que essa é uma pesquisa muito simples, uma pesquisa do senso comum. E na universidade nós aprendemos a fazer uma pesquisa científica. Então, em educação, como nas demais áreas do conhecimento, nós realizamos pesquisa científica. E a pesquisa científica, ela é planejada, sistemática, intencional. Ela tem uma determinada intenção. Por isso que nós aprendemos a fazê-la com determinados critérios. O conhecimento gerado na academia é diferente do conhecimento do senso comum, aquele que nós aprendemos no nosso dia a dia. E o objetivo da universidade é a produção do conhecimento científico. Razão pela qual, no curso de pedagogia, a disciplina de metodologia da pesquisa em ciências da educação é trabalhada nos 4 anos, porque o objetivo é instrumentalizar o futuro professor para a realização de pesquisas na área educacional e também para fazer leituras de pesquisas que são realizadas por outros pesquisadores, por outros educadores. Nós temos no Brasil vários professores que se dedicam ao estudo da metodologia científica e que também são grandes pesquisadores. Dentre eles, Marli André, Menga Ludwig, Pedro Demo, Trujillo, Lacatos e Marconi, Rúdio, dentre outros. Todos eles trabalham são professores universitários e se dedicam às pesquisas e também à metodologia da pesquisa, nos auxiliar a como vamos fazer um projeto e como vamos fazer uma pesquisa. Acho que no decorrer da disciplina ficou claro que a pesquisa, ela tem várias etapas, e a primeira delas é o projeto, é o planejamento daquilo que vai ser pesquisado, e que foi a culminância da nossa disciplina. Bom, a pesquisa, então, ela é uma atividade básica para fazer ciência. E o que é a ciência? É o conhecimento racional, elaborado a partir do que nós observamos, do raciocínio, da experimentação, e ela é, como já foi assinalado aqui, diferente do senso comum. O objeto da ciência é descobrir as leis que regem os fenômenos e reuni-las em teorias. O que são as teorias? As teorias nada mais são do que a sistematização das observações de uma determinada realidade. Para Ander Egg, a ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, prováveis, certos, obtidos através de métodos racionais, sistematizados, verificáveis, que fazem referência a objetos da mesma natureza. Então, a pesquisa é o fundamento de toda a ciência, expressa o conhecimento do mundo objetivo que precisa ser melhor compreendido. Então, o mundo ele é melhor compreendido através dos resultados das pesquisas que são realizadas. Bom, os trabalhos de pesquisa, de um modo geral, são apresentados de forma escrita. Podem ser apresentados verbalmente também, mas, de um modo geral, são apresentados de uma forma escrita. E nós temos várias modalidades de trabalhos escritos. Um deles é o resumo. O resumo é a apresentação concisa de um texto,
onde são destacados os aspectos mais importantes da pesquisa. São apresentadas as principais ideias. De um modo geral, um resumo contém de 250 a 300 palavras. E o resumo expandido, que é um resumo maior, entre 1.500 e 3.000 palavras. É apresentado num só texto e sem parágrafo. Outra modalidade de apresentação de trabalhos é a resenha. A resenha é a descrição minuciosa de um livro, de um capítulo, de um artigo ou até de um documento. Permite fazer comparações, avaliar, opinar. Deve transmitir ao leitor uma visão precisa do conteúdo do texto, destacando assuntos, objetivos, a ideia central e o raciocínio do autor. Outra modalidade é o artigo. É um texto técnico-científico, com autor definido, discute conceitos, métodos, técnicas, processos, resultados e proposições. Deve apresentar título, resumo, palavras-chave, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências, apêndices ou anexos, se for o caso. Normalmente, os artigos apresentam de 12 a 15 páginas. E cada evento estabelece as suas normas. Nós aqui utilizamos as normas elaboradas pela Universidade Federal do Paraná, que também tem respaldo nas normas da ABNT. O caderno 6 da Universidade Federal fala muito bem como se elaborar um artigo, apresenta muito bem as orientações para a elaboração de um artigo. E é a apresentação em forma de artigo que nós mais utilizamos aqui, principalmente no curso de pedagogia, para a divulgação dos trabalhos que são desenvolvidos por professores e por alunos. Outra forma é o paper ou comunicação científica. É um texto suporte para a comunicação oral em cursos, congressos, simpósios. Não é muito extenso, é organizado como artigo-relatório. É apresentado também sem divisões. Depois nós temos o informe científico. É um texto sintético, utilizado para comunicar resultados parciais da pesquisa em andamento. Comunica sempre as primeiras descobertas, né? Reforçando, nós aqui trabalhamos muito com a questão dos artigos. Utilizamos também os resumos, resenhas, mas a forma mais utilizada é a forma de artigo. Tanto é que nós vamos ter um evento agora de pedagogia e os alunos e professores. Daí nós temos que levar em conta o processo de elaboração de trabalho científico. E uma das atividades do pesquisador, e com destaque do professor pesquisador, é a elaboração do trabalho científico. Um trabalho científico, ele exige conhecimento das normas técnicas, então, que são as normas da ABNT, por exemplo, desde a formatação, quais são os componentes que que fazem parte do artigo, as referências, como são feitas no final do trabalho, como que são referenciados os autores no corpo do texto. Então, todos esses conhecimentos fazem parte, né, do conhecimento técnico. Então, o pesquisador precisa ter conhecimento técnico, precisa saber como organizar um trabalho, quais são os requisitos, mas principalmente ele precisa ter o domínio da leitura e o domínio da escrita. A leitura e a escrita, como nós sabemos, vai além de conhecer as letras. Muitos de nós conhecemos, muitos conhecem as letras, os códigos, mas não conseguem entender as mensagens que são transmitidas por quem escreveu. Então, saber ler é saber compreender o que o autor quis dizer. Portanto, leitura e escrita precisam ser vistas juntas. Mário Osório Marques, para ele, não existe o ato de escrever sem a suposição do ato de ler.
Então, nós não seremos bons escritores se não formos bons leitores. A leitura e a escrita, elas caminham junto. O que nos oportuniza desenvolver a escrita é a leitura, né? Quando se escreve, supõe-se que alguém vai ler. E a escrita precisa ser feita de tal forma que ela possa ser entendida por nossos leitores. Por isso, a preocupação com o significado do que é escrito. Vamos colocar uma pesquisa em qualquer área, mas, por exemplo, na área médica, é feita a descoberta de um medicamento, precisa ser comunicado tanto aos médicos, como talvez até à população de um modo geral. O vocabulário, a forma como vai ser comunicado aos médicos é um, a população é outro, contanto que todos entendam, né, a mensagem que ali que está sendo transmitida. Então, sempre que nós escrevemos, temos que supor que alguém vai ler o trabalho que nós estamos escrevendo. Então, por isso que a escrita precisa ser feita de tal forma que ela seja entendida por aqueles que vão ler. Por isso, nós temos que nos preocupar com o significado do que é escrito. Ao se ler e escrever um texto, está se trabalhando com ideias, palavras, conceitos que precisam ser estruturados de acordo com as regras gramaticais da língua em que está sendo escrito. Os textos científicos são estruturados de forma diferente dos textos literários, jornalísticos e coloquiais. Bom, nós temos um outro aspecto na pesquisa que Pedro Demo fala muito bem, eu já enfatizei em outros momentos, e ficou muito enfatizado nos nossos materiais, no mapa, no e-book, né? Que é a pesquisa como princípio científico, como princípio educativo. Isso é uma colocação muito bem, muito enfática, feita por Pedro Demo. E o que ele quer dizer com isso? Que através da pesquisa, nós fazemos ciência e nós também aprendemos. Porque quando nós pesquisamos, nós realmente aprendemos. Por quê? Porque nós participamos da elaboração, da construção de um determinado conhecimento. E eu já coloquei anteriormente, e vou repetir, porque eu acho que é muito enfático, quando Pedro Demo diz: só ensina quem pesquisa, quem não pesquisa, repete aquilo que os outros disseram. Tudo bem que nós nos valemos dos trabalhos de outros pesquisadores, precisamos conhecer, inclusive quando nós vamos desenvolver a nossa pesquisa, nós temos que dar evidência de que conhecemos os trabalhos realizados por outros pesquisadores, né? Mas nós temos também que ter a nossa produção, nós temos que ir coletar dados, conhecer a realidade e analisar essa realidade. Bom, nós também colocamos aqui, neste primeiro ano, porque no segundo ano nós vamos ter aprofundamento do processo de pesquisa, né? Que existem vários tipos de pesquisa. Então, nós temos a pesquisa de campo, é aquele tipo de pesquisa que nós vamos coletar dados numa determinada realidade. Nós, em educação, coletamos dados aonde? Junto a professores em escolas, a professores pedagogos, diretores, junto aos pais, junto aos próprios alunos, junto aos órgãos, representantes de órgãos oficiais, para conhecermos sobre as políticas, como é que elas estão sendo implementadas, quais as dificuldades. Então, é aquele tipo de pesquisa que nós vamos coletar dados junto a uma determinada comunidade, a determinadas pessoas, para conhecermos melhor a realidade e, a partir dos dados coletados, fazemos a análise e assim conhecer melhor. A pesquisa bibliográfica, então, como disse inicialmente, é aquela pesquisa que é feita com base nas ideias dos autores. Nós pesquisamos o que eles colocaram, suas opiniões sobre os temas que eles pesquisaram. E a pesquisa documental, como já coloquei no início, é aquela que é feita com base em leis, decretos, pareceres, resoluções, escrituras, cartas, atas, né, de reuniões. Então, são baseadas em documentos que estão aí, normalmente são documentos mais antigos, né? São pesquisas que levam em conta também a história. Nós temos também as abordagens em pesquisa.
E nós temos aqui duas abordagens, a qualitativa e a quantitativa. A abordagem quantitativa é aquela que se baseia muito nos números, e a qualitativa é aquela que parte para a análise destes números. Então, eu gostaria de destacar o seguinte, que a pesquisa qualitativa, ela também envolve a pesquisa quantitativa. Quando nós vamos pesquisar por que tantos alunos não foram bem-sucedidos numa determinada atividade na escola, ou não tem bom desempenho em leitura, assim, nós temos números, e depois nós vamos buscar as razões. Então, a pesquisa qualitativa, ela ultrapassa a quantitativa. Ela trabalha com números, com dados, mas ela vai além, porque ela faz uma análise da realidade. E a pesquisa quantitativa, ela fica em números. Ela deriva muito do positivismo, é uma modalidade, mas uma abordagem, mas nós, em educação, nós valemos muito mais da pesquisa qualitativa. É importante nós termos números, dados, mas muito mais importante é nós sabermos as razões por que nós temos aquela determinada situação em educação, né? E depois nós tivemos uma última parte aqui na nossa disciplina, que foi dedicada à elaboração do projeto de pesquisa. Então, nós fizemos aqui essa proposição, vocês inclusive fizeram uma elaboração, uma pré-elaboração, uma proposta preliminar de um projeto de pesquisa. Então, reforçando, nós sempre vamos ter, anterior a uma pesquisa, um projeto. O que é um projeto de pesquisa? É o planejamento dos passos que serão dados, de todos os momentos que vão ser vivenciados para a realização, a consolidação de uma pesquisa. Então, um projeto de pesquisa é a previsão de como vai ser desenvolvida a pesquisa. Portanto, o pesquisador não vai apresentar as suas ideias ainda, as suas opiniões. Elas serão apresentadas após a realização da pesquisa, após a coleta e análise de dados, que é uma etapa posterior ao projeto de pesquisa. Então, nós temos o projeto, depois nós vamos ter a coleta de dados, vamos ter a análise de dados e, finalmente, nós vamos ter a produção, a construção de um artigo ou de um informe científico ou de um resumo, né, aonde nós vamos socializar os resultados da nossa pesquisa. No primeiro ano, nós estamos tratando do projeto de pesquisa, né? Então, o primeiro passo é fazer a projeção, fazer a previsão de como a pesquisa vai acontecer, né? Então, o primeiro item do projeto é a definição do tema. Nós temos que definir o que nós queremos pesquisar. Embora nós tenhamos que ter claro que o título nós podemos mudar, né? Porque nós vamos depois aperfeiçoando o título de acordo com tudo aquilo que está no projeto. Mas o tema nós temos que ver. Se eu vou pesquisar uma política pública, eu não vou poder colocar no meu trabalho questões relativas ao processo de avaliação em sala de aula, embora a avaliação faça parte. Mas por quê? Porque um trabalho de política pública é algo bem mais abrangente do que o trabalho em sala de aula. Então, nós temos que ter a definição do tema da nossa pesquisa. Depois, nós temos que levantar o problema. O que é problematizar? Para Dias e Orne, problematizar é especificar um ponto para ser resolvido. Então, nós temos que ver o que nós queremos resolver com aquele nosso trabalho de pesquisa. Então, problematizar significa colocar em dúvida alguma questão. Nós vamos colocar aqui uma interrogação. O que é que nós queremos resolver com o nosso problema de pesquisa? Resolvida essa situação, temos o tema, temos o problema de pesquisa, nós vamos construir o referencial teórico. Nós utilizamos os termos referencial teórico, revisão de literatura, fundamentação teórica,
como sinônimos. É neste momento que o pesquisador vai dar a evidência de que ele conhece a produção científica que existe a respeito do tema que ele propôs para estudo. Isto é imprescindível para que não se repita o mesmo assunto. Às vezes se vai fazer uma pesquisa de algo que já existe a resposta para aquele problema. Então, nós sempre precisamos ir, né, além. Mas para isso nós temos que evidenciar que nós conhecemos a trajetória das pesquisas, o que já foi produzido a respeito daquele tema. Então, no referencial teórico, nós vamos colocar as ideias dos autores. Nós vamos estabelecer um diálogo entre os autores. Os autores vão dialogar sobre esse tema. Nós também temos que conhecer um pouco sobre esses autores que já escreveram nessa área. Como é que nós fazemos isso? Consultando seus dados biográficos, nós temos, às vezes, informações nas orelhas dos livros. Então, tudo isso é muito interessante, se conhecer a respeito de quem já escreveu sobre aquele tema. Daí nós temos a justificativa, né? Na justificativa, nós vamos colocar as razões que nós estamos fazendo essa pesquisa. Por que eu estou propondo este tema? Eu estou propondo este tema porque eu gostaria de saber as causas do baixo desempenho dos alunos, ou por que os alunos faltam tanto à aula. Enfim, nós temos tantos problemas, tantas situações para pesquisar. Então, aqui nós vamos colocar as razões para por que nós estamos propondo esse tema para pesquisa. Depois, nós temos os objetivos. Temos dois tipos de objetivo, geral e os objetivos específicos, né? O que eles expressam? Eles expressam as metas que nós queremos alcançar com a investigação. O objetivo geral, como o nome está dizendo, ele tem que lhe dar uma ideia, a meta geral. O objetivo específico, ele vai ser mais detalhado e ele vai se referir a determinadas partes do nosso trabalho de pesquisa. Depois nós temos um outro item, que é a metodologia. Na metodologia, o que nós vamos dizer? Se a nossa pesquisa vamos falar da abordagem, se ela é só quantitativa ou qualitativa. Eu espero que todas as pesquisas que vão ser desenvolvidas aqui no curso de pedagogia, elas sejam pesquisas qualitativas, né? Se ela é uma pesquisa de campo, se ela é uma pesquisa bibliográfica ou documental, então nós vamos entrevistar pessoas, vamos conversar, vamos observar práticas, então nós vamos ter outros instrumentos para a coleta de dados que inclusive vamos aprofundar no segundo ano. Nós temos os questionários, as entrevistas, as Então, vamos dizer como os dados foram coletados, aonde eles serão coletados, se é numa escola, se é numa secretaria de educação, se é conversando com os pais, com os próprios alunos, enfim, nós vamos especificar quem são os sujeitos da nossa pesquisa, se for uma pesquisa de campo. Então, são todos esses elementos que nós vamos caracterizar, vamos dizer aonde e como que nós vamos fazer a pesquisa. Depois nós temos um outro item que é o cronograma. O cronograma é um item onde nós vamos distribuir as atividades no tempo. Então, nós temos que ver quanto temos que levar em conta na hora de escolher o tema, quanto tempo nós temos para realizar a pesquisa. Nós temos 1 ano, 12 meses. Então, como é que nós vamos organizar? Nos 2 primeiros meses, no primeiro mês, vamos fazer o levantamento bibliográfico. Segundo e terceiro mês, vamos fazer a revisão de literatura. Vamos fazer os fichamentos, as leituras, os fichamentos, e vamos retirar aquilo que é importante para fundamentar o nosso projeto. Depois, nós vamos preparar os instrumentos de coleta de dados. Vamos preparar o questionário, a entrevista, a observação
porque mesmo que nós façamos observações, nós temos que ter um roteiro, nós temos que ir para uma sala de aula, ou para uma secretaria, ou para um evento, sabendo que nós temos que observar. Então, isso aqui tem que ser feito com um determinado critério. Então, vamos deixar lá mais um mês para elaborarmos os instrumentos de coleta de dados. Depois nós vamos para a coleta de dados. Daí temos que ver, a depender do tempo que nós tivermos, a depender do tema, se vamos ficar um mês coletando dados, porque se nós fizermos entrevistas, por exemplo, normalmente elas são gravadas, elas precisam ser transcritas, então isso também vai demorando, né? Se nós vamos fazer questionários, se esses questionários são escritos, então, nós temos que ter um tempo para aplicação e depois um tempo para a tabulação dos dados, que vocês também vão aprender a fazer posteriormente. Depois, nós temos que ter um tempo para análise dos dados e depois para a escrita do trabalho científico. Então, nós vamos distribuindo essas atividades de acordo com o tema e com o tempo que nós temos, né? Então, isso aqui vai no item chamado cronograma. Depois, normalmente nos projetos, nós temos um outro item chamado custos ou orçamento. E nos custos ou orçamento, então, as despesas que nós temos, normalmente se utiliza muito quando os projetos são financiados, né? Nossos projetos aqui no curso de pedagogia normalmente não são financiados, então, algumas pequenas despesas que se tem, o próprio aluno, o próprio pesquisador é que custeia essas despesas. Mas é bom que se tenha este item. E, por último, nós temos o item referências. Então, nas referências, nós vamos listar todos os autores que nós consultamos para elaborar o projeto e que constam no corpo do projeto. Então, que consta, que sejam citados lá na fundamentação teórica, ou na metodologia, ou na definição no problema, ou na justificativa. Normalmente, na definição do problema, na justificativa, nós não utilizamos muito referências. Pode-se, mas de um modo geral não se utiliza, porque é uma questão assim muito mais nossa, de colocar o que nós queremos fazer, o que nós queremos investigar, né? Os autores vão aparecer em maior proporção, claro, na fundamentação teórica, na metodologia também. Então, nas referências, nós vamos colocar todos os autores que estão citados no corpo do trabalho. Então, vamos supor que nós lemos 10 livros, 10 autores, a respeito de um assunto, mas nós citamos no corpo do trabalho apenas 5. Então, serão referenciados os 5. Aqueles que não são referenciados no corpo do trabalho não vão aparecer nas referências. E as referências, elas também são citadas dentro... as referências, elas também são citadas dentro de determinadas normas, né? Então, nós sempre começamos com o sobrenome, né, que é o nome da família, depois com o nome, o sobrenome em caixa alta, o nome, nós aqui utilizamos fazer abreviado, mas existem normas que pedem que seja por extenso, depois vem o nome da obra, o local, a editora, a data, né? Então, isso aqui é a forma mais simples dos livros. Estou colocando esse exemplo, que é de um livro que tem um único autor. Mas existem várias normas para se fazer, existem várias situações para se referenciar. Então, eu sempre sugiro que, ao se elaborar um artigo, se consulte as normas do evento onde se vai apresentar ou da revista para onde se vai mandar, porque às vezes existem pequenas diferenças, existem vários tipos de normas com algumas pequenas diferenças, então eu sempre sugiro que se consulte. E nós temos várias situações, então, nós temos, por exemplo, um autor, livro com um autor, com mais de um autor, livros, textos ou artigos aonde o professor não é organizador, então tem uma outra forma, textos retirados da internet. Então, são N situações que nós temos para referenciar, né, para retirar os textos. Então, eu sempre sugiro que se consultem as normas
da ABNT. Então, em resumo, são essas as colocações que eu gostaria de fazer. Me coloco à disposição de vocês para as perguntas que, se fizer, que vocês tiverem, espero poder esclarecer. Ok, obrigada. Boa noite, professora. Na elaboração do esboço do projeto que é solicitado na atividade da unidade C, necessitamos fazer problema, metodologia, cronograma, custos. E quanto aos objetivos, preciso divididos em geral e específico ou apenas citar? A sugestão é que vocês já fossem fazendo um exercício, né? De acordo com o tema que vocês escolheram, que traçassem objetivos. Um objetivo geral, que um objetivo geral, normalmente é um objetivo geral, e 2 ou 3 objetivos específicos. Então, o objetivo geral vai ter que apresentar a meta, quem lê o objetivo geral vai compreender o que vocês querem com a pesquisa. Então, os objetivos específicos, eles vão se referir a partes da pesquisa de vocês. Ok? Mais alguma questão? Professora Nilce, pode falar, o som está normal. Tá bom, tudo bem. Então, aqui outra pergunta. O tema deve ser inédito, mas como referenciar? Bom, nós sempre colocamos que o tema deve ser inédito, né? Mas nós sempre temos, dentro de determinadas temáticas, algo que já foi feito. Então, por exemplo, eu vou pesquisar algo sobre avaliação, uma situação específica de sala de aula. Eu estou trabalhando, enfim, me interesso em pesquisar, fazer uma pesquisa no 3º ano da escola X sobre o desempenho dos alunos. Existem pesquisas sobre o desempenho dos alunos, mas não naquela turma específica e naquela escola. Então, nós vamos consultar outros trabalhos de avaliação, autores que tratam de avaliação, para respaldarmos o nosso trabalho, porque nós temos que conhecer sobre o assunto para compreender a realidade, porque se nós não conhecermos, por exemplo, sobre avaliação, nós vamos até para a escola e, às vezes, podemos nem observar a problemática que está acontecendo lá. Por quê? Porque nós não conhecemos sobre o assunto, né? Eu costumo colocar um exemplo que eu acho que esclarece. Então, nós temos as várias tendências, né, as correntes educacionais. Nós temos aí o cognitivismo, o humanismo, a pedagogia histórico-crítica. E eu sugiro a alguém, digo assim, ó, você vai lá e vai para a escola, vai verificar se o professor trabalha dentro da linha humanista de Rogers. Faço essa sugestão. Para que o pesquisador saiba se a perspectiva de trabalho do professor é rogeriana, ele tem que conhecer a respeito do assunto, de como o que Rogers propõe para um trabalho pedagógico. Então, por isso que no contexto que nós trabalhamos, sempre nós vamos ter aonde nos basear, nos fundamentar. A outra questão, e é necessário fazer problema, metodologia, cronograma, custos, pois a senhora os mencionou agora, mas não pede no enunciado da atividade. Olha, eu preciso até retornar se teve... Hein? Não, que ela está dizendo que o enunciado dessa atividade pede no máximo 2 páginas de projeto de pesquisa, mas são muitos tópicos, e se ultrapassar 2 páginas. Bom, nós vamos solicitar para que não ultrapasse, que vocês, então, não se estendam muito na fundamentação, porque a fundamentação é uma tendência a gente se estender bastante, porque começa a ler um autor e outro, que vocês, na medida do possível, façam isso, mas também se passa alguma coisa, acho que não tem tanto problema.
Mais alguma questão? Eu não estou lembrando aqui que ela disse que no enunciado, isso aqui é no mapa da disciplina, né? Ela diz o seguinte: no enunciado, a senhora fala de um formulário para fazer o esboço, mas não encontro ele no e-book. Ele é para estar no e-book, sim. É que me parece que no e-book não foi deixado o espaço. Parece que no e-book não foi deixado espaço. Parece que no e-book não foi deixado espaço, mas esses itens eles estão contemplados lá nas orientações. Fiz uma revisão para a prova, sim, eu entendo que essa videoaula é uma revisão para a prova também. Eu fiz conforme o e-book, tem a organização para fazer a pesquisa, sim, é conforme está no e-book. Sim, nós estamos aqui, o esboço é simples, um projeto de pesquisa não é nada complicado. É claro que quando vocês forem fazer o projeto de pesquisa, que aqui na Unicentro nós fazemos no terceiro ano, projeto de pesquisa que vocês vão realmente desenvolver, ele vai se tornar um pouco mais extenso. Não sei, não posso afirmar assim, mas pelo menos umas 5, 6 páginas, ele vai se tornar mais extenso. É que esta nossa situação é um exercício preliminar, né? São as primeiras noções, as primeiras orientações para a elaboração do projeto de pesquisa. Ele será retomado em outros momentos. São 4 disciplinas de pesquisa. Nós temos metodologia da pesquisa 1, 2, 3, e no 4º ano chama seminário de pesquisa. O 4º ano, a culminância já é com a coleta dos dados, com a análise e com a produção do artigo científico. Então, no 1º ano, realmente, ele fica assim, bem simples. O que nós queremos é que o estudante compreenda a relação entre um elemento e outro, né? Compreenda que é uma previsão, é um planejamento de como a pesquisa vai ser desenvolvida, que esses itens eles têm que estar articulados, né, entre si, e foi pedido apenas um esboço, mas no 2º e no 3º ano, e principalmente no 3º ano, é que vocês vão apresentar o projeto de pesquisa, e ele será um pouco mais sim, essa é a minha graduação e ainda deve ser a sua primeira graduação e ainda não tem noção. Realmente, nós entendemos que é um processo de construção e que nós temos que formar o pesquisador, razão pela qual ela está presente, a disciplina está presente nos 4 anos do curso. E o que é que precisa? E continuar lendo, estudando, olhando, lendo os resultados de pesquisa, os artigos, olhando projetos de pesquisa também, e principalmente fazendo leitura sobre o tema que vai pretender pesquisar. Então, é bom que desde o início, inclusive o exercício desse esboço de projeto, é para que cada um vá pensando no seu tema de pesquisa e vá amadurecendo essa ideia, vá lendo, porque como foi colocado aqui, a leitura é que oportuniza, que possibilita, aliás, que cria condições para uma escrita melhor, com maior facilidade. Então, o esboço do projeto será composto por tema, justificativa.
Sim, estará composto por tema, justificativa, por aqueles elementos que foram colocados aqui. Sim, sábado que é a prova, né, André? Sim, é nesse sábado que é a prova. 4 dias depois da prova, daí alguém pergunta, vai servir como TCC? Aqui é um início para o TCC, né? Aqui são as primeiras noções para se chegar ao TCC. Até o TCC nós temos ainda uma caminhada, nós temos outros elementos para aprender no projeto, como são os fundamentos filosóficos, temos que estudar instrumentos de coleta de dados, depois como se tabula, como se analisa, né? Depois se chegar lá no TCC. Ok? Mais alguma questão? Esse projeto tem que ser no tema que vou desenvolver a pesquisa, pois tínhamos informações que não era necessário. Daí, já quase terminei de montar com outro tema aleatório, só para estabelecer a noção de como elaborar o projeto. Bom, a nossa sugestão é sempre de que se escolha um tema o mais cedo possível e vá se fazendo as propostas preliminares com o tema que realmente se pretende desenvolver. Agora, não existe nenhum impedimento em que se faça essa proposta preliminar do primeiro ano com um tema, segundo ano vai se repetir, que se faça outro, e depois no terceiro ano, que realmente é o projeto que vai ser desenvolvido, que se faça com outro tema. Não tem problema. Só que existe uma situação. Cada projeto que nós vamos fazer, nós temos que começar a estudar o assunto para construir o referencial teórico. Se nós já definimos no primeiro ano e vamos aprofundando esse tema, nós teremos muito mais facilidade na escrita. Por quê? Porque nossa leitura é maior, nosso conhecimento do assunto é bem maior, então teremos mais facilidade. Agora, se alguém mudar de tema, não tem problema, só que cada vez vai ter que começar a estudar o tema que escolheu. Nós podemos usar. Sim, vocês podem utilizar o mesmo tema para o TCC. Só que, como já coloquei, agora no primeiro ano, então foi uma proposta preliminar, um esboço de projeto de pesquisa. Segundo ano, vocês vão aperfeiçoar. E terceiro ano, vocês vão aperfeiçoar mais ainda. O terceiro ano que vocês vão entregar, vão elaborar e entregar para o professor de metodologia da pesquisa aquele projeto que vocês realmente vão desenvolver. Porque esta proposta que vocês fizeram agora é um exercício para vocês perceberem a importância de se definir um tema, como se busca um referencial, né? Mas vocês ainda não vão aplicá-la, não vão desenvolvê-la. Agora, a proposta do terceiro ano é que vocês vão desenvolver. Então, se alguém escolheu agora, quer pesquisar, por exemplo, as formas de avaliação que um professor utiliza, e lá no terceiro ano estiver com essa proposta, tudo bem, vai ter já o primeiro ano, segundo, terceiro ano para fazer leituras. Se cada ano mudar, cada ano vai ter que estudar o assunto de novo. Então, alguém diz, agora no primeiro ano, disse assim, eu vou pesquisar sobre avaliação. Daí lá no segundo ano diz, não, mas eu quero mudar, eu quero pesquisar sobre metodologia de ensino. Vai ter que começar a procurar referencial teórico, fazer levantamento bibliográfico sobre metodologia de ensino. Daí lá no terceiro ano diz o seguinte, não, eu quero pesquisar as políticas de inclusão. Não tem problema, o professor não tem problema, pode mudar. Só que vai ter que começar a procurar bibliografia, né, referencial, fundamentação para educação inclusiva, por exemplo. Né? Então, para o outro tema. Então, quanto mais cedo vocês definirem o tema de pesquisa,
mais tempo vocês vão ter para fazer as leituras para aprofundar esse assunto. Porque nós só entendemos bem uma realidade, se nós temos algum conhecimento teórico sobre ela. Nós só vamos compreender bem como é que um professor avalia se nós soubermos o que é avaliação, né? Nós, muito tempo, tivemos avaliação vinculada a uma prova, a um exercício escrito, onde o professor media o conhecimento que o aluno tinha adquirido, e essa medida era feita por aquilo que o aluno realizava naquela prova. Hoje nós já encaramos a avaliação de uma forma diferente. A avaliação é um juízo de valor a respeito de uma trajetória, né, do aluno sobre o seu desempenho, e na avaliação nós temos que considerar vários fatores, não somente aquilo que o aluno faz no trabalho individual, mas todo um contexto, e inclusive até o trabalho do professor. Então, são estudos, essas formas que nós vemos avaliação hoje são resultado de estudos feitos na área de avaliação e que nós temos que conhecer na hora de fazermos a nossa pesquisa. Às vezes, para quem está iniciando, parece que torna-se um pouquinho incoerente. Se eu vou fazer uma pesquisa, por que eu preciso ler, se é que eu vou lá para pesquisar? Mas realmente nós precisamos ler sobre o assunto, estudar sobre o assunto, para nós compreendermos o que está posto, o que está acontecendo na realidade. Se nós não tivermos o conhecimento teórico, nós não vamos compreender aquela realidade. Então, como coloquei o exemplo da concepção de Rogers, porque nem todos os professores trabalham com a concepção rogeriana. Se eu digo, eu vou fazer uma pesquisa para eu saber se o professor adota a concepção humanista rogeriana na escola, eu tenho que conhecer o que Rogers falava sobre a educação, sobre a metodologia, como deveria ser a avaliação, quais os materiais, como deveriam ser as aulas, como deveria ser o aprendizado do aluno, como deveria ser o trabalho do professor. Então, eu tenho que conhecer sobre aquela concepção para daí eu ver se ela está acontecendo na prática, se ela está acontecendo na realidade. Então, por isso que em pesquisa é imprescindível a leitura. Pesquisa, o que antecede a pesquisa é a quantidade de leituras, que isso que vai nos ajudar, leituras que nós fazemos, que conhecemos sobre o assunto. Ok? Mais alguma questão? Sim, o que eu procurei abordar numa revisão, eu acho que tudo mais ou menos está no e-book, no mapa da disciplina. Procurei abordar os principais pontos, aquilo que eu considero que é necessário. Sobre a prova, nós hoje elaboramos várias questões, né, que depois são selecionadas lá por uma comissão, e eu entendo o seguinte: quem fez as leituras, desenvolveu as atividades, está participando aqui da videoaula, eu acho que não vai ter nenhuma dificuldade para resolver. Até onde eu estou lembrado, todas as questões, então, versaram sobre todas essas questões que foram colocadas aqui. E como eu tenho certeza que todos vocês leram, fizeram as leituras e desenvolveram as atividades, eu tenho certeza que este momento de avaliação também será um momento de sucesso, que vocês vão se sair muito bem. Olha, eu diria que tudo, né? Eu diria que tudo. Entender, por exemplo, o que é pesquisa, o que é conhecimento, quais são os tipos de conhecimento que nós temos, os tipos de trabalhos científicos que nós temos, o que é uma abordagem qualitativa, o que é uma abordagem quantitativa, o que é um projeto de pesquisa, quais são os elementos que compõem, os itens, né, que compõem o projeto de pesquisa, o que cada um deles aborda, a pesquisa como princípio científico, educativo. Eu acho que são esses os itens aqui porque nós elaboramos as provas em função dos objetivos da disciplina.
E quais são os objetivos da disciplina? As questões de avaliação, elas sempre devem estar coerentes com os objetivos. Quando nós traçamos os objetivos da disciplina, qual é? O aluno do curso à distância deverá ser capaz, né, de compreender o que é pesquisa, o que é ciência, quais são os tipos de pesquisa que nós conhecemos, né? Quais são as abordagens, que é qualitativa, quantitativa, o que é um trabalho científico, a importância da leitura e da escrita para a produção do trabalho científico, a questão da importância do professor pesquisador. Então, por que hoje, dentro da universidade, se insiste tanto para a realização de pesquisas, né? Porque através da pesquisa é que nós melhor conhecemos a realidade. E depois, outro item importante é o projeto de pesquisa, então, que é a previsão daquilo que vai ser feito. Porque a gente está disponível ontem, não consegui por falta da internet. Daí a coordenação que vê como é que ela disponibiliza. Mais alguma questão? Aqui mais alguma questão? Boa noite. Ok, então? Então, agradeço a atenção de vocês, espero ter conseguido tirar algumas dúvidas, coloco-me à disposição também para mais esclarecimentos. Desejo para vocês sucesso no curso e nesse momento de avaliação da nossa disciplina, e vamos continuar investindo na pesquisa, não só no curso, mas também no decorrer da nossa vida profissional, né? Vamos ser professores pesquisadores e vamos trabalhar com nossos alunos com a pesquisa também. Então, boa noite para vocês, muito obrigada e até.